Nós voltamos a apresentar, direto dos estúdios da TV Record, o debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Você também pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo portal de notícias r7.com. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Vamos ver as regras. Sorteios vão definir quem faz a pergunta. O candidato sorteado escolhe para quem quer perguntar. É vetado perguntar a quem já tenha respondido no bloco. Cada candidato terá 30 segundos para formular a pergunta. O tempo de resposta será de 2 minutos. O candidato que fez a pergunta terá 1 minuto para réplica e o que respondeu, 1 minuto para tréplica. Então, vamos ao primeiro sorteio para definir quem faz a primeira pergunta. Envelopes aqui do meu lado, já embaralhados. Vamos lá, o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Eduardo Paes. Candidato, o senhor escolhe para quem o senhor vai direcionar a sua questão e tem 30 segundos para formulá-la. Eu vou fazer a... Posso seguir? Claro. Fazer a pergunta para a deputada Aspásia Camargo. Candidata, uma cidade inteligente é uma cidade que usa muita tecnologia. Nós criamos uma inovação no Rio que hoje virou referência em todo o país, até uma referência internacional, que é o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Eu queria ouvir um pouco da senhora como a senhora pretende usar a tecnologia para governar a cidade no seu dia a dia, enfim, todos os desafios que nós enfrentamos, inclusive no dia a dia. Obrigada, candidato. Agora a candidata Aspásia tem 2 minutos para a resposta. Cronômetro no ar, por favor, candidata. Exatamente, Eduardo. A tecnologia é hoje a chave do sucesso da economia em todas as cidades do mundo. E o Rio de Janeiro, justamente, tem um problema muito grave em relação a isso. Nós não conseguimos sequer avançar na informática, porque os impostos são muito caros, o ISS é muito caro e outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, estão atraindo essas empresas, enquanto existe uma lei que está na Câmara de Vereadores esperando aprovação exatamente para liberar a cidade para o uso dessa nova tecnologia, que é fundamental em todos os campos da vida econômica e social da cidade. Eu quero dizer, inclusive, que a informática pode ser um fator relevante na melhoria da qualidade da saúde, que não conhece esse sistema e que tem centrais de regulação totalmente precárias, não por falta de esforço dos médicos, mas certamente porque não há um entrosamento dessa rede com tecnologias de última geração. O centro de operações é um centro de referência importante, mas nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de uma Conlurb modernizada que trabalhe realmente com as tecnologias mais avançadas para o lixo, inclusive o biodigestor e outros. Nós precisamos também que o saneamento se instale na cidade e que ele possa usar também as tecnologias de última geração e principalmente na educação, porque estamos carentes de um processo educacional que coloque o Rio de Janeiro rumo à sociedade do conhecimento. Estamos muito longe disso. Esse é um esforço gigantesco que tem que ser feito e que todos nós, governo, sociedade civil, tem que fazer. Mas o prefeito tem que ser o grande coordenador desta grande mudança. Muito obrigada, candidata. Agora o candidato Eduardo Paes tem 1 minuto para a réplica. Olha, Adriana, essa é mais uma dessas ações importantes, que também tinham como mote as Olimpíadas, a criação do Centro de Operações, e que 5 anos antes das Olimpíadas nós já havíamos inaugurado, beneficiando toda a cidade. Essa era uma proposta que estava no livro de encargos que nós encaminhamos ao Comitê Olímpico Internacional, que já está à disposição da população. Ali nós temos mais de 30 órgãos reunidos, funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ali a gente tem um radar, meteorologistas funcionando, um sistema de alerta, de sirenes, atendendo em caso de chuvas, que é um problema que a gente enfrenta na nossa cidade, ainda nas áreas de risco mapeadas na cidade, aquelas que eventualmente ainda não tenham sido reassentadas ou recebido obras de contenção para salvar vidas. Fora os problemas que evita no cotidiano da cidade. Portanto, o Centro de Operações é um dos mais modernos do mundo, se não for o mais moderno do mundo, e a gente se utiliza de toda a tecnologia. Portanto, nós vamos continuar apostando para melhorar a vida do cidadão na tecnologia. Obrigada, candidato. A candidata Aspásia tem 1 minuto para a tréplica final. Por favor.
No que diz respeito à questão de risco, eu acho que nós temos que pensar também nas áreas da cidade e da região metropolitana que são tremendamente vulneráveis, e nas pessoas, sobretudo, naqueles segmentos da sociedade que são vulneráveis. Eu queria chamar a atenção aqui para o grande desastre que é o PEU da região justamente das Vargens, onde nós temos um campo de Sernambetiba, que é uma área pantanosa, uma área alagada e que não pode ser ocupada pelos procedimentos tradicionais. Eu, como prefeita, vou proteger aquela área, vou fazer ali uma Veneza Carioca, recuperando toda a área que está coberta de esgoto, mas também fazendo com que essa área seja ocupada por atividades de ecoturismo, que não tem impactos ambientais tão fortes quanto a indústria imobiliária e a ocupação imobiliária podem produzir, e transformar aquela região também numa região que possa, de alguma maneira, proteger. Obrigada, candidata. Muito obrigada. Por uma questão de justiça, eu preciso interrompê-la para cumprir o tempo rigorosamente. Então, agora eu faço um novo sorteio para decidir quem é o próximo candidato a fazer a pergunta. O próximo candidato é Otávio Leite. Candidato, aqui está. O senhor tem 30 segundos também para formular sua pergunta. E a quem o senhor vai dirigir a questão? Eu queria indagar o prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição. Posso? Claro, 30 Muito segundos. Bem. Eduardo, o seu governo se caracteriza por promover um gasto em publicidade jamais visto nessa cidade. Chegamos a ver jogos e partidas do Campeonato de Futebol em outros lugares com propaganda da prefeitura. Quais são os ganhos que a população do Rio podem ter em função desse gasto de 170 milhões em publicidade? O que a população ganhou com isso? Candidato, obrigada. Agora o candidato Eduardo Paes, então, tem 2 minutos para a resposta, cronômetro no ar. Muito bem, deputado. Essa é uma prática dos governos do Brasil. A Prefeitura do Rio não gasta mais do que qualquer prefeitura de todo o país, de qualquer capital, com esses chamados recursos da publicidade. Né? Na média, na absoluta maioria das vezes, são campanhas institucionais. Né? Você tem, por exemplo, esse caso que eu acabei de falar aqui, das sirenes. Né? Você tem um sistema que a gente implantou em toda a cidade. Nós, pela primeira vez, fizemos todo o mapeamento de áreas de risco, identificando onde eram as áreas de alto risco. Obviamente, nós não podíamos resolver todos os problemas da cidade num período de governo. Portanto, ali nós implantamos, a partir do centro de operações, sistema de radar, meteorologista, e colocamos ali as sirenes. Né? E aí você precisa divulgar isso, fazer campanha, alertar, explicar para as pessoas como esse sistema pode e deve funcionar. Isso vai salvando vidas. Você tem, por exemplo, o caso da dengue. Né? Nós tivemos problemas esse ano de novo com a dengue. Graças a recursos utilizados nessas campanhas de utilidade pública, que permitiam informar a população, a gente conseguiu diminuir o impacto, o grau de mortalidade da dengue esse ano. Portanto, é um trabalho que se faz permanentemente, né, em toda a cidade, divulgando ações de utilidade pública da Prefeitura. Não é uma troca, olha, se faz nisso, se gasta naquilo. A Prefeitura do Rio, ao longo desse período de governo, nós dobramos o orçamento da cidade. A Prefeitura do Rio hoje é o ente da federação que mais investe proporcionalmente as suas despesas, mais que o governo federal, mais que todos os estados e que todos os municípios. Né? Nós temos um orçamento da educação e da saúde que se equiparam. A saúde, o piso é 15%, nós estamos gastando 25% do orçamento. Portanto, nós temos condições de realizar, de fazer e informar a população, que é fundamental com essas campanhas de publicidade. Muito obrigada, candidato. Agora o candidato Otávio Leite tem 1 minuto para a réplica. Prestem atenção aos números. 170 milhões é o que se gastou. Isso daria para construir pelo menos 50 novas creches. Óbvio que campanhas para sirene ou campanhas que sejam necessárias para questões de saúde, de vacinação, fazem parte, mas não devem perfazer nem 10% do total de 170 milhões de reais. Eu faria diferente. É uma questão de opção. Eu colocaria essa verba no combate ao crack, em chamar a atenção às pessoas em função do problema do crack. Eu colocaria essa verba destinada às pessoas com deficiência. No primeiro ano do governo, você diminuiu as verbas destinadas às instituições
com pessoas com deficiência. Eu, como deputado federal, coloquei mais verbas e até hoje não conseguimos executar por inércia, por confusão, por total incapacidade do seu governo de levar adiante essa proposta de aumentar mais verbas para pessoas com deficiência. Então, verbas de publicidade tem que ir com finalidade social e não para badalação de obra. Obrigada, candidato. Agora, 1 minuto para a tréplica final do candidato Eduardo Paes. Olha, também eu queria destacar aqui que esses recursos também foram utilizados para a prevenção da dependência química. Existem campanhas da Prefeitura na rede municipal de ensino, né, em áreas principalmente onde a gente consegue atingir os jovens, para para esclarecer o mal que fazem as drogas. Portanto, de certa maneira, esse recurso, uma parte desses recursos, pelo menos, já é gasto dessa maneira. Uma outra coisa importante, deputado, não é verdade que a gente tenha reduzido os valores para a Secretaria de Pessoa com Deficiência. Ao contrário, nós aumentamos e muito. Aliás, com muito orgulho, nós já inauguramos 2 centros da pessoa com deficiência, um no Irajá, outro em Santa Cruz. Em breve teremos um outro inaugurado na Praça Seca, que atende com muito respeito e dignidade. Eu reconheço o seu trabalho, importante na área da pessoa com deficiência, mas nem por isso não quer dizer que o nosso governo também não tenha feito. Aliás, certamente a gente pode estar sempre conversando e buscando recursos, o senhor como deputado em Brasília, para fazer mais centros de pessoa com deficiência aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, candidato. Agora eu faço um novo sorteio para ver quem é o próximo candidato a formular a sua pergunta. Vai ser o candidato Marcelo Freixo. Aqui está, candidato, aqui para as câmeras. Candidato, o senhor também tem 30 segundos para formular a sua pergunta. A quem o senhor quer dirigir a questão? Ao candidato Otávio Leite. Por favor. Otávio, em muitos debates, aliás, esse não é o terceiro debate, foram muitos debates, esse é o terceiro debate na televisão, foram muitos os debates na sociedade civil e nós nos encontramos muitas vezes. A gente sempre é questionado o que a gente vai fazer com os contratos das Olimpíadas, mas tem problemas atuais, não é só o futuro prefeito que tem contratos ou tem responsabilidade, o atual também tem e não vem cumprindo todos. Qual a sua opinião sobre o campo de golfe? Isso me preocupa em particular no Rio de Janeiro. Obrigada, candidato Otávio Leite. O senhor tem 2 minutos para responder essa questão. Cronômetro no ar. Bom, as Olimpíadas de Londres custaram 29 bilhões de reais. As Olimpíadas do Rio hoje estão orçadas em cerca de 24 bilhões e se julgarmos pela característica da retrospectiva de obras públicas no país, isso acende uma luz amarela porque os superfaturamentos e os gastos adicionais eles são sempre presentes. Então, é preciso tomar muito cuidado e ter uma permanente vigilância no gasto de cada centavo com a Olimpíada. Todo o conjunto das obras tem o campo do golfe. Há 2 opções, ou o Clube Itaiangá ou um novo terreno, tal qual a Prefeitura propôs. É preciso identificar qual a melhor solução. O Clube Itaiangá apresenta a possibilidade de, uma vez reformado, ter ali um espaço útil para a Olimpíada, e a outra opção é a opção que está conjugada a uma tentativa de ampliar o número de habitações numa região que já está muito adensada. A minha proposta é diferente das duas. A minha proposta é, logo na chegada de Guaratiba, ali no entroncamento, há muita área disponível, com um terreno muito mais barato, e o acesso será muito fácil, e com isso nós teremos um campo de golfe popular, inclusive, permitindo a muitas pessoas que queiram jogar golfe poderem desempenhar. Isso não é uma coisa qualquer. Em Japeri existe já um campo de golfe que tem muitas vocações populares de pessoas de Japeri se desenvolvendo com aptidões. Então, eu não utilizaria nem a solução do Clube Itaiangá, nem tampouco a outra solução que está posta hoje pela Prefeitura. Ofereceria uma solução muito mais barata, porque, na verdade, na chegada de Guaratiba, há uma área muito fértil disponível, que seria muito mais barata, a custo muito mais fácil para o erário. Obrigada. Agora o candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto para a réplica. Olha, Otávio, golfe popular é um pouco mais difícil, mas independente disso, é um esporte olímpico, evidentemente que tem que haver resposta para isso. Agora, a proposta da atual prefeitura é um escândalo. É um terreno, o terreno que eles querem construir o campo de golfe, que estão anunciando isso. Primeiro, nunca vimos o contrato, não existe contrato. Se anuncia o campo de golfe numa área que é de preservação ambiental para construir um campo de golfe.
A contrapartida ao dono do terreno, que é uma pessoa muito conhecida na região da Barra da Tijuca, é que vai ser liberado o gabarito da região, que hoje é de 6 andares para 22 andares, e uma autorização de construção de prédios, Otávio, de 23 prédios de 22 andares. Então, na verdade, é uma grande tacada, né? Porque não é a Olimpíada, não é o golfe, não é o esporte, é sim uma grande jogada para beneficiar a especulação imobiliária. É isso que está por trás desse campo de golfe misterioso do Rio de Janeiro. Obrigada, candidato. Agora, 1 minuto para a tréplica do candidato Otávio Leite. Por favor. Eu acho curioso, deputado Freixo, você insinuar que o golfe não pode ser popular. O golfe, ele paga prêmios vultosíssimos, a prática dele precisa de um espaço e alguns tacos. Isso seria facilmente financiável com recursos públicos ou da iniciativa privada. E está próximo a uma área mais popular, qual o mal que há nisso? Há em Japeri. O que me chama a atenção é você defender com todo afinco o autódromo e defender a permanência do autódromo lá e defender o automobilismo, que é esse sim um esporte muito elitista, um esporte que é para poucos brasileiros. Você tem feito muito essa defesa. Todos nós somos apaixonados pelas vitórias dos brasileiros na Fórmula 1 e etc. Mas esse sim que é um esporte que jamais terá acesso o povo trabalhador. Eu sou a favor do golfe popular, não há problema nenhum. Em Guaratiba há um espaço formidável que pode ser muito mais barato para a população e para o Brasil em si. Obrigada, candidato. Tempo encerrado. Agora eu faço um novo sorteio para decidir quem é o próximo a perguntar. Aqui está. Rodrigo Maia é o próximo candidato a formular a pergunta. Candidato, só para a gente esclarecer, cada candidato nesse bloco só pode perguntar uma vez e responder uma vez. Aqui eu estou fazendo o controle. Nós temos agora que ainda não responderam o candidato Marcelo Freixo e o senhor mesmo, Rodrigo Maia. Então o senhor tem que perguntar. Não. Então o senhor tem que perguntar para o candidato Marcelo Freixo. Por favor, 30 segundos. Depois que a Fórmula 1 e o golfe viraram esportes populares, eu vou à minha pergunta. Marcelo Freixo. O atual prefeito Eduardo, ele fala muito nessa eleição na parceria com o Sérgio Cabral. Só que em relação à saúde, as coisas pioraram muito. A saúde piorou. Nós temos os piores indicadores de todas as capitais. Eu te pergunto, Marcelo, a parceria entre Eduardo e Sérgio Cabral nos hospitais da Zona Oeste, elas foram boas para o Rio de Janeiro? Obrigada, candidato. Agora o senhor tem 2 minutos para responder a essa questão, por favor. Olha, Rodrigo, antes de qualquer coisa, eu não acho que o automobilismo, né, seja popular, não, mas nem por isso tem que deixar de existir. É importante que tenha local para acontecerem as provas, assim como também tem que existir o golfe, que é uma exigência da Olimpíada. Mas olha, a saúde no Rio de Janeiro, ela é uma situação dramática, é uma situação de calamidade, tanto a do Estado quanto a do município. Né? E aí, nesse sentido, é muito importante ver a grande articulação entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, que não foi suficiente para fazer com que o SUS fosse público, gratuito e de qualidade, como deveria ser, como tem que ser. O que a gente não concorda é que esse projeto de privatização, isso está valendo para a Zona Oeste, isso está valendo para a Zona Norte, isso está valendo para todas as regiões, como também na Leopoldina. Tanto o governo estadual como o governo municipal, eles insistem nas organizações sociais. E o prédio é construído com dinheiro público, as equipes são pagas com dinheiro público, o equipamento é com dinheiro público, mas a gestão é entregue à iniciativa privada, porque tem um pano de fundo que querem fazer a gente acreditar que o que é público não é bom e não tem qualidade, que a solução é a terceirização, que a solução é a entrega para a iniciativa privada. Não é verdade. Os nossos governantes gostam muito de viajar para Paris. Em Paris, a saúde é pública e tem qualidade, a educação é pública e tem qualidade. Né? Aliás, Paris foi cena, vivenciou ali cenas de grandes escândalos envolvendo secretários de saúde, envolvendo pessoas que, na verdade, a verba é muito forte, o município dobrou a verba para 4 bilhões, mas o resultado da saúde pública não funcionou, porque você perde o controle do dinheiro público. Você não tem hoje a possibilidade sequer da lei de licitação ser cumprida na saúde pública. Não tem transparência do recurso e não tem valorização do servidor. Se não existir valorização do servidor, se não existir concurso público e plano de cargos e salários, não vai funcionar a saúde pública, porque é fundamental ter estabilidade para esse servidor atender bem a população. Obrigada, candidato. Agora o candidato Rodrigo Maia tem 1 minuto para a réplica. Por favor.
Marcelo, eu tratei aqui na pergunta dos hospitais da Zona Oeste. Pedro II, que foi reinaugurado agora, municipal, privatizado. Atende muito mal, não atende as pessoas. E 2 hospitais que são estaduais. O Rocha Faria, que o governo já anunciou que vai acabar com o Rocha Faria em Campo Grande para entregar para a especulação imobiliária, e o Alberto Schwartz. 2 hospitais péssimos que são administrados por quem? Pelo Sérgio Cabral. Nessa parceria. E eu pergunto a você que está em casa, essa parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura, Eduardo e Cabral, melhorou os hospitais da Zona Oeste para você? Vamos pensar, essa parceria melhorou a saúde pública? A promessa do Eduardo em 2008 é que ia resolver todos os problemas de saúde, ia estar tudo resolvido. E o caos está instalado. Privatizou, vai gastar esse ano, todo o IPTU do Carioca vai para as organizações sociais, que são essas empresas que administram o Hospital Pedro II e várias clínicas da família. Todo o IPTU do Carioca. Então essa parceria, infelizmente, não melhorou. Obrigada, candidato. Agora o candidato Marcelo Freixo tem 1 minuto para a tréplica final. Olha, Rodrigo, no caso do Pedro II, eu estive lá visitando e é uma OS, ele é administrado pelo mesmo grupo que administra o Hospital de Acari, que também, cá entre nós, não é bom exemplo de administração. É muito curioso achar que essas organizações privadas que se utilizam do dinheiro público para administrar, vão administrar melhor. E você vai ver quem que eles estão contratando para fazer com que aquela gestão seja melhor, são servidores públicos. São muitos os servidores que estão se licenciando da sua matrícula, concursados, para trabalhar contratado. Porque o concursado está ganhando R$ 1.700, R$ 2.000 e o contratado está ganhando R$ 8.000. Mas é tudo pago com dinheiro público. Quanto essas OS, quanto essas organizações recebem para pagar isso a cada um dos médicos? Então, na verdade, se construiu uma grande ciranda financeira com dinheiro público, que ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem é que verdadeiramente está lucrando com isso, mas a população hoje não tem uma saúde de qualidade, o que é prioridade para o Rio de Janeiro e será no nosso governo. Muito obrigada, candidato. Bom, agora a única candidata que ainda não fez a pergunta é a Aspásia Camargo. Vamos só conferir aqui no envelope. Aqui está, candidata Aspásia Camargo. E o único candidato que ainda não respondeu é o candidato Rodrigo Maia. A senhora tem 30 segundos para formular a sua questão ao Rodrigo Maia. Rodrigo, eu gostaria de saber de você o que você pretende fazer como prefeito com os idosos, como você pretende desenvolver políticas que protejam a terceira idade e qual a avaliação que você faz da política atual. Muito obrigada, candidata. Vamos só esperar o cronômetro aparecer no ar ali para o senhor. Candidato, 2 minutos para a resposta. Olha, Aspásia, os idosos estão abandonados. Primeira coisa que acabaram foi o remédio em casa. Chegou a atender 500 mil, principalmente idosos, hipertensos e diabéticos. Nós vamos voltar com o remédio em casa para atender 1 milhão de cariocas. São Paulo copiou o nosso exemplo. Já atendeu mais de 2 milhões e nós deixamos de atender. Os idosos estão abandonados. Pararam com as casas de convivência, para que os idosos pudessem ter um local, não é, para aprender, para divertimento, para lazer. Nós vamos agora criar o Clube do Idoso, que é mais do que as casas de convivência. Nós queremos sim dar condições para que o idoso que fica o dia inteiro em casa, quando a família vai trabalhar, para que ele tenha uma alternativa. E queremos também criar o projeto dos cuidadores. Nós queremos que a prefeitura tenha pessoas que vá à casa das pessoas, dos idosos, para cuidar desses idosos. Os idosos estão sem projeto, sem atividade, abandonados. E a nossa prioridade número 1, nós queremos cuidar dos idosos e da juventude. São dois pontos da atual gestão que não funcionam. Então nós queremos, repetindo aqui, o remédio em casa. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, Rodrigo, o remédio em casa tem que voltar. O remédio em casa é muito importante para mim. Outra coisa, o Clube do Idoso. Você pode ter certeza que você que é idoso, que tem necessidade, que fica às vezes o dia inteiro em casa, você vai ter uma alternativa. Hoje não existe política para o idoso. E o idoso, sim, hoje cada vez mais os idosos estão vivendo. Então nós precisamos dar essa alternativa para que a sociedade cumpra com os idosos o seu papel. Aqueles que trabalharam, aqueles que construíram essa cidade, infelizmente, hoje estão abandonados. No meu governo, Aspásia, você pode ter certeza que nós vamos ter outro olhar para o idoso no Rio de Janeiro. Obrigada, candidata Aspásia. Agora a senhora tem 1 minuto para a réplica. À vontade. Bem, na sociedade moderna, nós temos que diferenciar os diferentes tipos de idosos e as suas necessidades. Não podemos
confundi-los todos. Existem aqueles que nós chamamos idosos e que nem idosos mais eles são. São a chamada melhor idade. Eles estão na plenitude, estão às vezes aposentados, mas dispostos a fazer alguma coisa, inclusive o trabalho voluntário para a educação pode ser muito útil. Eles gostam de se divertir, eles querem atividades e a prefeitura pode sim estimular essas redes de convivência, essas redes culturais desses idosos que, na verdade, são jovens ainda de mentalidade. Mas aos idosos doentes, que são abandonados pelas famílias nos hospitais, e esses precisam de um tratamento muito especial, inclusive para poderem ser realocados em algum lugar seguro. E esse lugar seguro é a família. Não há nada melhor para um idoso que está fragilizado. Obrigada, candidata. Tempo encerrado, muito obrigada. Agora o candidato Rodrigo Maia tem 1 minuto para a tréplica final. Verdade, Aspásia. E muitos ficam nos hospitais por falta de alternativa. Não existem vagas na casa de repouso e o Globo fez uma grande matéria sobre isso. Mas eu quero reafirmar aqui o meu compromisso com você que é idoso. A questão do remédio em casa. Eram 500 mil pessoas que receberam remédio em casa. Infelizmente, acabou. Não sei por que acabou o remédio em casa, que era um projeto tão importante e atendia principalmente os idosos. E nós queremos, sim, com o Clube do Idoso, garantir essas atividades que você falou, Aspásia. De fato, o idoso precisa, sim, de um cuidado especial. Ele, como eu disse, que construiu essa cidade, que trabalhou na hora que precisa do apoio do governo, o governo abandona. Então, o nosso compromisso, sem dúvida nenhuma, é ter essa preocupação com o Clube do Idoso e a preocupação para que a gente dê condições para que a prefeitura possa atender muitos idosos que hoje estão nos hospitais e não têm para onde ir. E, por último, reafirmar o meu compromisso com a volta do remédio em casa. Muito obrigada, candidato. E assim, nós terminamos esse bloco. Vamos para um breve intervalo. A seguir, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Os envelopes voltam aqui para a urna para continuar esse debate entre os candidatos. Eleições 2012. O voto na Record.